embaixador de Cristo, representando Deus. Um ministro da nova aliança. Paulo não exercitou sua autoridade apostólica reinando sobre os crentes, mas edificando-os. Paulo exercitou a autoridade inerente ao seu apostolado, ensinando, engajando-se na luta espiritual, movendo-se na medida do governo de Deus e tendo ciúmes dos crentes com o ciúme que vem de Cristo. D. Uma pessoa que representa Deus corretamente deve se submeter à autoridade. Perceber que em si mesma ela não tem autoridade. E ser uma pessoa em ressurreição, vivendo na vida de ressurreição de Cristo. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Amém por tal palavra. Quando o irmão começou a compartilhar, falou de Arão e Miriam, da questão da lepra, me veio na cabeça o rei Uzias. O rei Uzias, ele foi um rei de Judá e não foi um rei ruim, ele foi um rei muito bom, né? Aqui em Crônicas 26, o 3 fala: Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e 52 anos reinou em Jerusalém. No 4 fala: ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias seu pai. Então, de modo geral, porque teve muitos reis ruins, mas ele foi um bom rei. Só que no versículo 16 fala: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para este mister. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha o incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor. Então Uzias, ele era rei, e se exaltou e se achou no direito de queimar incenso. Só que aquilo não é a porção dele. Não cabia a ele. E por causa disso ele teve lepra na testa, né, mostrando ali a rebeldia contra o Senhor, contra aquele que é o cabeça, né? Ó Senhor Jesus, Senhor nos cubra com seu sangue, né? Então o irmão compartilhou no grupo. Arão, ele era sumo sacerdote, ele era alguma coisa. Só que a parte dele, quando viu Moisés, ele sim, puxa, por que, né, só Moisés, né? Então, irmãos, amém, que o Senhor nos colocou no corpo de forma maravilhosa. E alguns são líderes, outros cuidam de alguns serviços. Fique feliz com a sua parte, irmão. Não se rebele contra os irmãos ou queira, ó Senhor Jesus, que o nosso coração não se exalte, né? Porque a lepra é algo que vem de dentro para fora. É algo que está dentro de cada um de nós. Que o Senhor nos guarde disso. Amém. Senhor Jesus, a questão da rebelião, nós sabemos, cada um sabe de si, que ela se manifesta rapidinho. Se a nossa mente não estiver no Espírito, irmãos, com certeza, né, nós estamos à deriva. E da nossa boca tem que sair palavras que edificam, né?
uns aos outros, mas também no nosso convívio do dia a dia, aonde nós estivermos. E aqui na página 457, diz assim: precisamos conhecer nossa limitação ou jurisdição e não ir além dela a ponto de entrar em território alheio, né? Então, essa questão da gente sempre reconhecer a autoridade de Deus em cada irmão, principalmente em compartilhar, né? Porque é com temor e tremor que nós temos que desenvolver a nossa salvação orgânica, porque é Deus quem efetua em nós, tanto querer como realizar para o seu bom prazer. Então, nada é nosso, mas aleluia, né? Porque a vida da igreja, na vida da igreja, a gente recebe essas verdades, né, com irmãos dispostos a ser usados para passar para nós, com realidade, cada palavra que está escrita nessa lousa. Autoridade e rebelião, a vindicação da autoridade delegada e um representante adequado de Deus. E o único que tem autoridade sobre todas as coisas é Deus. Só Ele tem, né? Mas o inimigo, né, ainda habita na nossa carne. Assim como Paulo, devemos trabalhar e agir de acordo com nossa medida. Isso é segundo quanto Deus mediu para nós. Paulo sabia e nós sabemos, né? Então, a questão de compartilhar, de nos encorajar, é a medida que o Senhor nos dá. Como Paulo sabia a sua medida e o seu quinhão, né? Então, aqui nós vimos que Paulo era usado, mas sob restrição da medida que Deus lhe aquinhoou. Que assim seja conosco. Tudo que aconteceu a Paulo estava debaixo da soberania de Deus. E isso confirma que as cadeias e a prisão de Paulo eram também a restrição e a soberania de Deus. Mas ele não transgrediu essa restrição, nem se rebelou contra ela. Irmãos, que exemplo que Paulo nos dá aqui de submissão e autoridade. Tudo que o Senhor quer é a nossa submissão, delegada por Ele a quem quer que seja entre nós. Porque o irmão repetiu várias vezes essa noite, nós somos membros uns dos outros, né? Então, que todos possam ser edificados e todos possam falar e dar o seu testemunho, né? Amém. Louvado seja o Senhor. Jesus é o Senhor. Aqueles que não se submetem à autoridade indireta de Deus, não pode submeter-se à autoridade direta de Deus. Eu fiquei impressionado aí, sabe? Que quantas vezes ele falou assim, não, eu só obedeço a Deus. Puxa, irmão, se não submeter à autoridade direta de Deus, à autoridade delegada de Deus, não tem como eu submeter direta a Deus. Não vou conseguir. E no 4 fala assim, Deus quer que nós submetemos a autoridade indireta, a autoridade delegada, a fim de recebermos suprimento espiritual. Então, outro detalhe aí. Quer dizer, como eu vou receber suprimento espiritual se eu não estou debaixo da autoridade delegada de Deus? Então, jamais vou receber. Às vezes, muitas vezes, eu posso até na reunião, mas se eu não tiver submeter a autoridade delegada de Deus, ouvindo e desfrutando do que o irmão está falando, eu não vou receber o suprimento espiritual. Então, eu nunca posso ficar na minha mente, mas não, eu tenho vezes, Deus tem que falar comigo. Não é o irmão que vem falar comigo, não. O irmão é uma autoridade delegada por Deus. Então, eu tenho que estar debaixo dessa autoridade delegada de Deus, poder eu receber suprimento espiritual. Olha, quer dizer, se eu não tenho suprimento espiritual, eu estou onde? Eu estou na morte. Eu estou no velho homem. Então, isso é muito sério. O começo de tudo, simplesmente a gente vai morrer. Porque a gente está numa situação de rebelião. Rebelião é morte, é lepra. Então, quer dizer, se eu não tenho o suprimento espiritual, eu já estou morto. Na letra H fala assim, todos temos de encontrar autoridade, todos temos de
encontrar autoridade e sermos restringidos por Deus e guiados por sua autoridade delegada. Então, aí igual estava até compartilhando aqui, o grupo aqui, se não é questão de idade ou de tempo de igreja, não é nada disso. Se pode ser até o meu neto, que se ele estiver debaixo dessa autoridade de Deus, e eu tenho que ouvir ele, que ele está debaixo da autoridade delegada de Deus, tenho ouvido falar de Deus através dele. Não é questão de grau, de cultura, ou de idade, ou se eu sou mais velho ou mais novo, isso não tem a ver isso aí. Igual nós vemos o exemplo de Moisés. Moisés não era mais novo do que Miriam e a sua irmã? Por isso que ele quis exigir. Você fala com Moisés, tem que falar comigo também, porque eles eram mais velhos. E não é nada disso, irmão. Hoje Deus, ele usa aquele que ele é autoridade. Se Deus escolheu você, é você. E eu estou aqui para poder ouvir e obedecer, certo? Igual o irmão compartilhou, eu fiquei até impressionado. Que obedecer é de acordo com a palavra. Se não for a palavra, eu não vou obedecer. Eu posso ter um respeito pela autoridade, mas eu não vou obedecer se não for aquilo que não for verdadeiro, não é isso? Mas hoje nós temos o Espírito. Se nós estamos unidos, todo aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Se nós estamos no Espírito, nós vamos ver Deus falar através do irmão. Automaticamente, a nossa consciência, ela não está morta, está uma consciência viva. Nós vamos ver Deus falando através daquele irmão. Aquele irmão é um canal. Ele é uma autoridade dada por Deus, uma autoridade delegada por Deus. Né? Isso aí me impressionou bastante. E graças ao Senhor, por essas palavras que nós estamos recebendo. O céu está abrindo mais para nós. Nós estamos vendo Deus falar conosco. Né? Muitas vezes, no passado, a gente cometeu muitos erros, porque a gente não tinha uma palavra tão aberta igual está tendo nos últimos tempos. Né? O Senhor está falando abertamente conosco. Né? Então, graças ao Senhor pela mensagem, pelas palavras que nós estamos ouvindo nos últimos dias. Amém. Amém, irmãos. Realmente há duas situações dentro de nós, né? A autoridade e também a rebelião dentro de nós. Não tem como a gente se livrar das duas situações. Mas se nós permanecer debaixo do falar do Senhor, com certeza vai prevalecer a autoridade de Deus. Né? Então nós temos que estar sempre nos alimentando da palavra, para a gente realmente ser alguém que está representantes adequados de Deus. Porque a rebelião, irmãos, ela vem. Mas se nós estivermos debaixo do falar de Deus, com certeza ela não vai nos alcançar. Ela vai ficar realmente lá no chão. Né? Que todos nós possamos ficar debaixo do dispensar de Deus. Amém. Senhor Jesus, nós cremos em Ti. Obrigado pelo Teu falar, pelo Teu dispensar. A cada dia, Senhor, guarda-nos de estarmos em trevas, em rebelião contra Ti. Queremos estar debaixo da Tua autoridade e Te representando, sendo um contigo e falando para todo esse universo que a autoridade é o Senhor. Aleluia! Apresentamos esse jovem José. Tenha misericórdia. Senhor, onde ele estiver, resgata-o. Traga-o para o reino do Filho do seu amor. Senhor Jesus. Amém.